TV Tudo Web apresenta. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o nosso caro deputado José Maria Emael. Antes de mais nada, eu queria dizer que, além da honra de estar aqui no nosso primeiro programa, né, eu queria dizer que o deputado José Maria Emael é advogado, empresário político. Ele filiou-se ao Partido Democracia Cristã em 1962, foi deputado federal por São Paulo pelo PDC, de 86 a 1994, teve um destaque muito grande na nossa última Constituição. Ele teve 145 propostas relevantes que foram aprovadas e boa parte foi inserida na Constituição brasileira. Apenas para os senhores saberem, houve importantes avanços sociais para os trabalhadores, normas para a proteção do contribuinte, bolsa de estudo para alunos economicamente carentes, valorização da família, apoio às pequenas empresas, defesa dos pequenos produtores rurais, incentivo à atividade econômica do turismo e valorização dos valores de justiça e de liberdade. Caríssimo deputado, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Uma boa tarde e eu queria, logo no início, pedir para o senhor nos contar um pouco sobre a democracia cristã, uma pequena história da nossa democracia cristã e falar um pouco também da ideologia do partido, porque sempre me pergunto se ele é mais para a direita, mais para a esquerda, para centro. Então, por favor, deputado. Inicialmente, eu quero registrar a minha alegria, a minha honra, né, de estar toda participando desse programa. E é mais uma oportunidade para se falar de democracia cristã. A democracia cristã, vou contar um pouco da história, a resumida. A democracia cristã, como filosofia, como ideia, já estava presente na Europa desde o século XIX. A ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. Mas essa filosofia se transforma em partido político pela primeira vez no mundo em 1942 na Itália, quando o estadista italiano Alcide De Gasperi funda o PDC, Partido Democrata Cristão. Depois, lá em 1945, ele se elegeria primeiro-ministro da Itália e foi o grande reconstrutor da Itália no pós-guerra. E essa ideia caminha na Europa. Em 1945, chega na Alemanha, quando o estadista alemão Konrad Adenauer funda a CDU, União Democrata Cristã. E neste mesmo ano de 1945, estava na Europa um grupo de brasileiros, jovens ainda, liderados por um jovem professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Cesarino Júnior. E esse grupo se encanta com a ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E voltando para o Brasil, no dia 9 de julho de 1945, nas escadarias do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, fundam aqui no Brasil também o PDC, Partido Democrata Cristão, que logo cresce. Jânio Quadros se elege vereador, depois deputado estadual, em 1953, prefeito de São Paulo pela Democracia Cristã. André Franco Montoro, em 1950, nasce na Democracia Cristã, se elegendo vereador em São Paulo. Depois deputado estadual, 2 vezes deputado federal, e foi presidente nacional da Democracia Cristã. Lá no Paraná, José Richa, Ney Braga, lá no Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan. Né? E eu ingresso na Democracia Cristã nessa primeira fase. Sou gaúcho de Porto Alegre, fui presidente de Santa Acadêmica, de Federação dos Estudantes, um dos dirigentes da JOC, Juventude Operária Católica. Né? E quando terminou esta fase, eu decidi ingressar num processo político. Aí escolhi um partido que batia com a minha maneira de pensar, né? E me filiei na Juventude Democrata Cristã, lá em 1962. Eu vi aqui. O senhor já nasceu um democrata cristão, aliás, né? esses dias o internauta fez uma coisa interessante. Ele somou esses números e deu 27. Olha, que bacana! Muito interessante.
1962. Você junto, somos os números mesmo. da 27, que é o número da democracia cristã. Em 65 ocorre a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi o ato institucional número 2, que extinguiu os 13 partidos que existiam, a democracia cristã era um deles, o PDC. O presidente nacional era então o deputado federal Franco Montoro. Depois disso, ele fica 20 anos fora do cenário político brasileiro, durante todo o tempo do bipartidarismo. Enquanto a democracia cristã transformava nações no mundo inteiro, né, fortalecendo a democracia, o Brasil ficou privado dessa seiva transformadora. Mas em 1985, por ocasião da reorganização política no país, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a democracia cristã, com o mesmo nome, PDC. E aí descobrem que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Aí me convocam, sem direito à recusa, para ser o presidente do partido no Estado e ser o seu candidato a prefeito, tá? A primeira eleição direta para prefeito das capitais, 1985. E aí eu concorri com nomes célebres da política nacional, né? Jânio, Fernando Henrique, né? Mas foi uma campanha, é nessa campanha que surge o gênero, tá? Que foi composto por um companheiro nosso, um alfaiate, José Raimundo de Castro, mas é também compositor de música popular. E criou esse jingle, que é o jingle mais famoso. Que ano que foi? Que ano que foi isso, o senhor lembra? O jingle? 1985, tá. Atravessou gerações. Atravessou gerações. Bom, no ano seguinte, fui eleito deputado federal por São Paulo, deputado federal constituinte, com 72 mil votos, uma das maiores votações da época. É isso que eu estava vendo. Eu votado praticamente, eu acho que menos 6 ou 7 municípios, de 6 a 9 municípios, nos demais municípios de São Paulo. E nessa mesma eleição nós elegemos mais 4 deputados, elegemos 5 deputados federais constituintes. Quando terminou a Constituinte, graças à ideologia da democracia cristã, à sua força, né, eu aprovei 145 propostas. Fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Um pouco mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Na eleição seguinte, de 1990, nós elegemos 22 deputados federais, né? 4 senadores da República. Em 92, na eleição municipal, nós elegemos 211 prefeitos. Elegemos mais de 2 mil vereadores. Nós éramos, já em 92, uma das maiores forças políticas do país, como éramos antes. Né? Mas só um ano depois, em 1993, se abateu sobre a democracia cristã a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência, fiz tudo que estava ao meu alcance. Né? No dia da convenção, 3 de abril de 93, a convenção foi num plenário da Câmara dos Deputados. Eu fiz questão de acompanhar a agonia da democracia cristã. 9 horas da manhã eu entrei no plenário. Me sentei na última fileira. Na medida que as horas passavam, a sensação da perda crescia. Às 15 horas, era inegável a perda. A convenção terminava às 5 horas. É uma emoção imensa que tomou conta de mim. E num pedaço de papel eu escrevi o que a alma ditava. Escrevi o seguinte: belo nesse momento, 3 horas da tarde do dia 3 de abril de 1993. Solitariamente, a também triste e solitária agonia da democracia cristã em nosso país. Em 1965, foi a mão fria do regime militar que lhe cortou a existência. Hoje são os seus próprios dirigentes que lhe negam a vida, quando teriam o poder de perpetuá-la.
mas a democracia cristã, que já renasceu uma vez, renascerá novamente. E ao renascer, será eterna. Estou vendo aqui o Caio, que foi um dos membros fundadores, né, da democracia cristã, né, da refundação. Foi uma verdadeira epopeia. Né? E hoje, após o renascimento da democracia cristã em 95, nós estamos em todo o país, né? E agora o que nós estamos sentindo, não foi fácil o recomeço. Nunca é, né, deputado? Porque as pessoas tinham receio. Ela já tinha sido destruída 2 vezes. Quem asseguraria que não seria destruída novamente? Né? Mas aos poucos nós fomos garimpando líderes Brasil afora. Né? Hoje nós temos lideranças em todo o país, né? Superando já a casa de 200 mil filiados. Entre esses 200 mil filiados, 46% são mulheres, que é um número muito expressivo. Né? Aliás, quero dizer para você o seguinte: para nós a mulher é a consciência dos partidos políticos, porque a mulher é um ser uno, a mulher não se divide, a mulher não aceita que a gente combine uma coisa e depois faça outra. De jeito nenhum. Então essa é um resumo rápido da história, né? Muito bonita, por sinal. É uma história muito forte. E estamos sempre lutando pela democracia, né, deputado? Que coisa difícil, né? Bom, o senhor foi um dos deputados mais atuantes na Constituição, né? Isso de 88. Passaram-se mais de 30 anos. O senhor faria alguma alteração daquilo que o senhor fez em 88, de todas as conquistas que a democracia cristã teve? O senhor realmente teria alguma coisa que o senhor modificaria? Nas nossas conquistas, não. Mas, por exemplo, eu acho que o sistema tributário nosso tem que ser alterado. Perfeito. Simplificado. Né? A época, ele já foi uma evolução, mas nós temos que aprimorar o sistema tributário brasileiro para que ele seja mais simples, né, e, ao mesmo tempo, menos pesado sobre o contribuinte. Muito pesado, né, deputado? Então, isso é um ponto. E tem algo também que eu tenho acalentado, uma ideia que eu tenho acalentado, principalmente quando se vê hoje esse drama da pandemia, as pessoas, sabe, embaixo de pontes, é uma coisa... Aliás, tem uma frase de um líder democrata cristão, o padre... daqui a pouco eu lembro o nome, que diz o seguinte: o grande mal não é a pobreza dos necessitados, é a indiferença dos abastados e dos fartos. Né? Hoje nós temos o SUS, o Sistema Unificado de Saúde. Mas penso que já está na hora de nós termos um sistema unificado de bem-estar social, que assegure a todas as pessoas a dignidade. Muito bom. Não tem como a gente ser indiferente a esse cenário de miséria, de desigualdade no país. Esse é um desafio que nós temos que enfrentar e vencer. A maior contribuição da democracia cristã à sociedade brasileira foi o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. Uma proposta que apresentei bem no início do Constituinte e que define o modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. Diz o artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esse mandamento da solidariedade é um mandamento imperativo. E nós temos que alcançar essa solidariedade. Muito bom. Eu queria... bom, então, basicamente, o senhor acha que o mais importante em relação ao sistema tributário? Eu concordo, os nossos impostos são absurdos, né? Muito pesados mesmo. Bom... Tem coisas que eu escrevi na Constituição que não são praticadas. Por exemplo, a democracia cristã, por meu intermédio, colocou na Constituição que nos municípios tem que haver um sistema diferenciado para as micro e pequenas empresas. Isso é letra morta, isso não é praticado. Né? E é uma obrigação de fazer, não é um poder fazer. E o senhor é um tributarista, né? O senhor é tributarista. Bom, politicamente, o senhor há de convir que nós estamos atravessando um caos nesse país, né? Ele encontra-se bastante polarizado entre esquerda e direita. O senhor está vindo como uma outra proposta de terceira via,
Projeto chamado Travessia, é isso? Travessia. A Travessia é um projeto da democracia está presente em todos os municípios brasileiros. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso e por que nós temos que votar na terceira via, no projeto Travessia e no candidato José Maria Emael para presidente? O que a terceira via representa? Ela representa, em primeiro lugar, pacificação. O Brasil precisa hoje desesperadamente de pacificadores. O confronto não conduz a nada. Mas não é um pacificador indiferente, uma coisa morna, não. É um pacificador que aponta caminhos, reúne contrários, encontra alternativas. Essa é a terceira via que o Brasil precisa hoje. O confronto não leva a nada. E o Brasil precisa, volto novamente, a pacificadores transformadores. Toda a minha ação como constituinte foi uma ação de transformação. Os avanços sociais dos trabalhadores, por exemplo. A democracia cristã é autora de todos os avanços sociais dos trabalhadores da Constituinte. Qual era o cenário da Constituinte? De um lado você tinha a extrema esquerda, que queria coisas que a economia não suportaria, com uma estabilidade absoluta depois de contrato de experiência. De outro lado você tinha os ultraconservadores que não queriam ceder nada. Como é que o senhor conseguia lidar com esse extremo? Fomos conciliando e encontrando o caminho. Por exemplo, a proposta central que permitiu o acordo na área da proteção do trabalhador foi a proposta que apresentei a favor da proteção contra a despedida imotivada. O texto constitucional, até na vírgula, é o texto da nossa proposta. Relação de emprego protegida contra a despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. Então, o fio condutor do acordo foi essa expressão, sem prejuízo de outros direitos, de tal maneira que a indenização compensatória é um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. Só mais algumas conquistas nossas, dos trabalhadores, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Esses dias, o ex-prefeito de Emílio, lá de Osasco, conversando comigo, ele me disse: você não faz ideia do alcance dessa conquista sua. A redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço de no mínimo de 30 dias. Os jovens acham que sempre foi assim, mas não era assim. Como é que era antes? Quem recebia por semana, 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, 15 dias. Só quem tinha 30 dias de aviso prévio eram os chamados mensalistas, que recebiam por mês. Então, o mestre de obra, 20 anos numa construtora, recebia por semana, era mandado embora com 8 dias. Tadinho. Não tinha a menor justiça nisso. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, nós vamos para o próximo bloco, tá? Continuando a entrevista com o deputado Emael, em que ele vai falar sobre os projetos da democracia cristã e vai deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, tá bom?